Nesse dia 2 de março, o Partido dos Trabalhadores realiza uma plenária na região do Vale do Paraíba, em que reunirá toda a militância para discutir os desafios e o cenário atual na política brasileira, cujo evento contará com a presença do ex-ministro e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu. José Dirceu, bem-vindo ao Vale do Paraíba. Quais os assuntos que serão tratados hoje na plenária? Essa reunião da macro-região, fui convidado pela vereadora Melinha, pelo nosso Carlinhos, para estar aqui hoje junto com a militância, para discutir o momento político atual. O país está atravessando, aliás, que o mundo está atravessando, nós estamos, infelizmente, caminhando para uma guerra, mais uma guerra. Nós temos que ter paz no mundo, até para combater a pobreza, combater a fome. A nossa agenda é o momento político atual. As eleições desse ano, o desenvolvimento do país, os problemas que nós enfrentamos, o juro alto, por exemplo, a necessidade do fim da escala 6x1, de uma reforma tributária agora, sobre lucros de dividendos, sobre os lucros financeiros, e também a composição da chapa aqui em São Paulo. Nós vamos disputar o governo de São Paulo, o Senado, a Câmara, a Assembleia e a própria sucessão e reeleição do presidente Lula. Pesquisas eleitorais recentes indicam um cenário de forte polarização e um recorde de votos espontâneos para as eleições de 2025. Considerando que faltam ainda 8 meses para a eleição, apenas 25% dos eleitores estão indecisos. Qual vai ser a estratégia eleitoral para conseguir o voto dessa fatia do eleitorado que pode ser determinante para o sucesso das eleições? Dialogar com esse eleitorado. Em primeiro lugar, mostrar o que nós fizemos. O Brasil estava caminhando para uma ditadura, havia um golpe de Estado. E hoje, o risco que os países têm é perder sua soberania. E eu acredito que o presidente Lula, ao não aceitar as imposições da administração Trump, do tarifaço ou da interferência política no Congresso Nacional, no Judiciário, e ao abrir canais junto ao empresariado, canais diplomáticos para negociar e conseguir, inclusive vai visitar a convite do presidente Trump agora em março, é uma grande vitória para o Brasil. E também que, com toda essa situação mundial de instabilidade, de guerras, o Brasil está crescendo, a sua economia. Precisa crescer o dobro, mas está crescendo. O desemprego é o menor da história, a renda está crescendo. Mais do que isso, o presidente teve um olhar tanto para proteger as empresas do tarifaço, como para proteger a parcela da população mais afetada pelos problemas que derivaram do tarifaço. Daí, o pé de meia para os estudantes do ensino médio, a isenção do imposto de renda de 5%, que rebate em 7%, a isenção do pagamento da luz de 80 megawatts, que rebate em 120%, o gás do povo, o crédito para reformas, porque para o país crescer, o governo tem investido em saneamento, habitação, na infraestrutura ferroviária, rodoviária, portuária, hidroviária do país, e em energia. E petróleo e gás. A Petrobras vai produzir 5 milhões de barris de petróleo. Nós vamos poder exportar 2 milhões de barris de petróleo. Manter o país com superávit comercial, manter as reservas do país em quase 400 bilhões de dólares, a inflação sob controle e o país crescendo, eu acredito que é um cartão para apresentar para o cidadão, para a cidadã que vai votar, de reeleger o Lula. Mas reeleger o Lula para quê? Agora, o Brasil tem uma rede de proteção social. Nós precisamos agora investir, crescer 5%, dobrar o PIB e radicalizar a distribuição de renda através de uma reforma tributária que atinja agora, na verdade, a renda e a riqueza. Não só a isenção para quem ganha, vamos supor, até R$7 mil, até 5 e o rebate até 7, mas sim cobrar sobre lucros de dividendo, criar uma escala de imposto de renda realmente como existe no mundo, para que o país possa fazer investimento, inclusive potencializar o papel dos bancos públicos como o BNDES. Se você olhar São José dos Campos, você vai ver o papel do BNDES, os investimentos mais importantes aqui. Potencializar o papel do BNDES na inovação tecnológica, que hoje é fundamental, na infraestrutura e na reindustrialização do país. E dos bancos públicos, o Banco do Brasil na agricultura familiar e no agronegócio, e a Caixa Econômica no saneamento e na habitação.
porque é isso que cria emprego, isso que faz o país crescer. A Federação Brasil da Esperança vai completar 4 anos, formado pelo PT, PCdoB e PV. Queria saber como o senhor avalia essa experiência e também comentar sobre a possibilidade do PSOL integrar essa federação. Bem, o ideal seria que todos nós estarmos numa federação, né? Inclusive o PDT e o PSB também, além do PSOL e a Rede, né? Hoje a federação é o PT, PCdoB e PV, que foi um sucesso, porque elegeu o Lula, nós já elegemos 80 deputados, elegemos uma bancada expressiva de senadores. É importante a unidade de todas as forças progressistas, democráticas, não só de esquerda, em torno do presidente Lula. Por isso mesmo que nós fizemos aliança com o presidente Geraldo Alckmin. O PSOL é uma decisão que cabe ao PSOL. Então, parece que já agora, 7 de março, o Diretório Nacional do PSOL vai se reunir, nós vamos respeitar a decisão. É evidente que se o PSOL e a Rede compusessem uma federação com o PT, o potencial nosso, força nossa política, seria maior. Mas o importante agora é uma renovação da Câmara dos Deputados. Eu acho que o que nós temos que dialogar, inclusive com esses 25% de eleitores, é que é preciso mudar a Câmara dos Deputados, mudar o Senado da República. E basta olhar o que está acontecendo para ver a necessidade dessa mudança. Eu acredito que o jovem, principalmente a jovem brasileira, certo, quer mudar. Está contra a PEC da blindagem, está contra a forma que está sendo usado as emendas no país, e a maneira como está sendo usada, e os objetivos que está sendo usado. Certo? Como ficaram contra aumentar o número de deputados também, certo? Acho que nós podemos pedir e ter um voto de confiança do eleitorado para aumentar as bancadas do PT, do PV e do PCdoB. As eleições brasileiras elas sempre foram pautadas por questões domésticas, emprego, renda, inflação, segurança pública. Contudo, esse cenário de guerras internacionais que tem demandado a atenção do público, o senhor acha que a política externa tende a ser um fator de disputa político-eleitoral e isso será explorado numa campanha presidencial de 2026? Eu acredito que sempre é importante discutir a política externa, mas o Brasil está muito bem, o Brasil cedeu, o Brasil foi sede do G20, da COP, o Lula acabou de fazer uma viagem para a Coreia, bem-sucedida, para a Índia e para os Emirados, certo? Vai aos Estados Unidos encontrar com o Trump. O que é a política externa? Primeiro, manter o Brasil em paz e fora dos conflitos, até porque a Constituição brasileira proíbe o uso da guerra para resolver conflitos externos e determina que nós respeitemos a autodeterminação, a independência e a soberania dos outros países. A política externa é buscar integrar a América do Sul. O presidente Lula fez tudo para manter o Mercosul, para assinar o acordo com a União Europeia. A política externa é a integração energética, a integração logística para chegar no Pacífico, é a defesa da Amazônia, é a luta contra o narcotráfico, é trabalhar a questão da imigração para evitar, certo, o que está acontecendo na Europa. Nós temos uma política externa muito consolidada, certo, que é não alinhada automaticamente com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, e que sempre busca os interesses do Brasil. O interesse do Brasil é atender os interesses do nosso povo. Quer dizer, o Brasil precisa crescer, precisa levar mais bem-estar e em paz para o nosso povo. Acredito que não há nenhum problema discutir política externa, mas não creio que vai ser determinante na eleição. Em dezembro de 2025, o senhor deu uma entrevista em que mencionou que o Brasil está prestes a atravessar um momento revolucionário. O desafio do PT será entender se estamos preparados para enfrentar esse cenário, mencionando uma possível possibilidade real de agressão externa. O senhor acredita que o Brasil, como o detentor das maiores terras raras do mundo, nos torna um alvo legítimo de potências estrangeiras? E, caso sim, como nós devemos agir enquanto país a curto, médio e longo prazo? Bem, o Brasil foi colônia de Portugal. Depois o Brasil foi um país, até a Revolução de 30, muito dependente da Grã-Bretanha. E a influência dos Estados Unidos, ou a tentativa de influenciar a vida política brasileira, está na história, né? Porque os americanos apoiaram o golpe de 61 e participaram do golpe de 64. Né? É verdade que depois o governo do ditador Ernesto Geisel rompeu relações militares com os Estados Unidos, fez o acordo nuclear com a Alemanha, reconheceu Angola, Moçambique e Guiné, lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que criou a indústria de base energética. O Brasil é um país independente e tem que preservar sua soberania. Certo?
E nós não podemos admitir a intervenção, a interferência de nenhum outro país nos nossos negócios internos. Mas não acredito que o Brasil esteja ameaçado. O Brasil não é rico por causa das terras raras ou dos minerais críticos. O Brasil é rico de per si, porque é um continente, é o quinto país do mundo, o oitavo em população, uma das 10 maiores economias do mundo. É um país que não tem inverno, é um grande produtor de alimentos, de energia, tem uma base industrial tecnológica, tem 200 milhões de habitantes. Poucos países do mundo têm 200 milhões de habitantes, tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e tem mais de 2 trilhões de PIB. E o Brasil tem. Só 5 têm essas 3 condições. O Brasil é um deles. Então nós temos brasileiros e brasileiros temos que ter noção da importância do Brasil. E para isso eu falava que nós temos que ter uma indústria de defesa nacional e temos que reestruturar e reorganizar nossas Forças Armadas para defender. Por isso que existe o Mar Azul, por isso que existe a defesa da Amazônia, mas é hora do Brasil pensar sem desenvolvimento tecnológico, porque desde o início do Brasil, o desenvolvimento da indústria sempre esteve ligado ao exército, à defesa nacional do país. Então, o que o Brasil precisa é de uma revolução tecnológica. A guerra atual dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, ela foi iniciada no momento em que o BRICS iniciou o BRICS Pay, o sistema de pagamento que vai permitir uma maior conectividade da economia dos países que compõem o BRICS, tanto para cidadãos como empresas. O senhor acredita que essa guerra atual ela está sendo deflagrada no momento em que tenta evitar essa mudança do sistema de poder internacional? Não, quem disse isso é o presidente Trump, com a doutrina Don Roy dele, que ele tem que dominar o hemisfério ocidental e tem que, de certa maneira, restringir ou não permitir a presença da da China na América do Sul ou na América Latina. Só que essa mudança histórica ela é irreversível. A China e a Índia têm 3 bilhões de habitantes. A Índia já é uma economia maior que os Estados Unidos, se você pegar pela cesta de moeda, certo? E desenvolvimento tecnológico da Índia, comercial, industrial, energético, de inteligência artificial, militar da China, desculpe. E a Índia vem aí, outra potência, depois tem a Indonésia, a Nigéria, o Brasil, o mundo onde a Europa, no século passado, colonizou a África e a Ásia, no século XVIII, XIX, e o mundo dos Estados Unidos depois da guerra, não existe mais. Certo? E o Brasil faz parte desse novo mundo dos BRICS que está surgindo. A guerra contra o Irã, como foi a guerra contra o povo palestino de Israel, ou essa invasão militar e a prisão do presidente Maduro, e no caso aí o assassinato do Khamenei, que é o líder Ayatollah do Irã, não vai mudar o curso da história. E, de certa forma, encobre os problemas que o Trump está enfrentando dentro dos Estados Unidos. Né? A derrota na Suprema Corte, o ICE teve que se retirar de Minnesota, o Congresso não deu recurso para o ICE, as derrotas eleitorais que eles já sofreram, o fracasso da política dele de, na verdade, mudar o modelo de crescimento americano, reindustrializar os Estados Unidos, recriar uma indústria manufateira dos Estados Unidos. É verdade que ele está usando sanções à força, inclusive contra a Europa, contra o Canadá, para isso, mas não creio que o mundo vá aceitar e que isso vá trazer para os Estados Unidos, para o povo americano, alguma vantagem nos próximos anos. Após o sequestro internacional do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, o presidente Lula solicitou às Forças Armadas brasileiras um diagnóstico sobre a nossa defesa. Recebeu a notícia que não há defesa suficiente, por exemplo, na defesa antiaérea. Né? E as Forças Armadas pugnaram pelo investimento na faixa de 800 bilhões de reais para os próximos 15 anos. Como conciliar esse investimento considerando o arcabouço fiscal presente e as demais demandas do país? O problema não é o arcabouço fiscal é uma solução. Porque quando nós recebemos o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, se nós não fizéssemos um arcabouço fiscal, o governo não ia poder fazer os programas que fez e o país não ia crescer sem inflação. Então era necessário. O problema do Brasil não é... Um país para ser forte, primeiro, não pode ter fome, não pode ter desigualdade, não pode ter pobreza. Um país para ser forte, ele tem que ter unidade nacional, tem que ter um pacto político, como foi a Constituição de 88. E hoje o Brasil não tem.
a elite brasileira, de certa forma, está dando as costas para o Brasil. Ela não tem um projeto para o país. O país precisa de uma revolução política e social, como eu falei. E eu acredito que a juventude brasileira está entendendo isso, porque ela quer o fim da escala 6+1, ela quer que cobre o imposto dos ricos, ela quer que o Brasil mude. Então, se o Brasil quer ser forte, primeiro nós temos que resolver os nossos problemas internos. E segundo, temos que desenvolver as forças armadas. Para desenvolver as forças armadas, precisa desenvolver o país tecnologicamente. Não adianta... E o Brasil tem condições de fazer. É uma questão de decisão política. Agora, nós não podemos aumentar os investimentos que são necessários para as Forças Armadas, para o desenvolvimento tecnológico, para a indústria de defesa nacional, deixando de mudar o país para, em 10 anos, acabar com a pobreza no Brasil, que é possível. O Brasil tem 23% de pobreza, vamos dizer assim. Era para ter 3, 4, pela riqueza que ele já tem. Então o problema é desconcentrar a renda e a riqueza no país. Para isso existe, o instrumento é a reforma tributária. No mês passado, o Ministério do Planejamento publicou uma portaria instituindo as rotas de integração sul-americana, prevendo a integração de estrutura física, digital, social, ambiental e cultural da América do Sul. Do que essa portaria se diferencia das demais iniciativas que já tentaram integrar a América do Sul e em que contexto se dá esse programa, considerando esse governo Trump número 2, de intervenção aberta, intervenção militar em países da América do Sul? Eu já falei sobre isso, quero repetir. Nós não podemos querer uma integração política e ideológica entre os países da América do Sul, porque há diferenças políticas e ideológicas. Então nós temos que ir naquilo que é de interesse de todos. A integração logística, ferrovia, rodovias para o Pacífico é de interesse. A integração energética é de interesse. A proteção da Amazônia, porque a Amazônia envolve, né, todos, o Equador, o Peru, a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana Francesa, Suriname, e o Brasil. Então é possível. E também a questão da imigração e do narcotráfico e do crime organizado. Você tem que ir construindo a integração. Ela não... E a integração digital, a integração tecnológica, como foi o acordo nuclear entre o Brasil e a Argentina no passado, como foi a fundação do Mercosul, como foi a tentativa do presidente Lula de criar a Unasul, nós temos que caminhar. E as cadeias produtivas. Nós temos cadeias produtivas comuns com vários países, particularmente com a Argentina, na indústria automobilística, e podemos ter com a Colômbia, podemos ter com o Peru, porque qual é o maior mercado para esses países? O Brasil. Esses países têm menos de 20 milhões de habitantes, só 2 têm mais. Na verdade, a Venezuela tem também. A Argentina e a Colômbia. Então o Brasil é um grande mercado, e o Brasil pode investir, pode exportar bens tecnológicos de média e alta complexidade, certo? E importar desses países também. É preciso persistir na integração, isso é um processo. A União Europeia começou em 1954 com o acordo do aço e do carvão. Foi no século XXI que surgiu o euro. E levou, então, agora que surgiu toda essa complexidade, estão querendo desmontar, né? A extrema-direita na Europa quer desmontar a União Europeia, e a Grã-Bretanha saiu da União Europeia. Então, acho que é um processo histórico, mas nós temos que persistir e insistir naquilo que é possível nesse momento. Nós estamos verificando intervenções bélicas, intervenções econômicas e o sistema internacional ruir, né? Junto a isso, um avanço muito rápido das tecnologias, o que está demandando uma nova modelagem da sociedade. Ou seja, nós estamos no período de transição. O que o senhor aí, como um militante político, intelectual, o que esperar dessa nova ordem futura? O que esperar da sociedade do futuro? E qual mensagem que o senhor dá principalmente para os jovens? Que participem, que lutem, que estudem, que conheçam o seu país, o seu povo. Essa é uma questão que vai se decidir na política. Na verdade, no mundo hoje, vamos dizer assim, começa a se desenhar no capitalismo, nas elites mundiais, 2 correntes, como foi entre as guerras. Uma fascista, de extrema-direita, obscurantista, que aqui nós temos, o bolsonarismo, nós já fomos governados 4 anos por ele, e a outra que não está desenhada ainda no campo dos capitalistas. Porque a União Europeia está lutando contra a extrema-direita, mas ela já é quase majoritária na França, já é na Itália, está crescendo na Alemanha, nos países escandinavos, já é, de certa maneira, na Áustria e na Bélgica, está crescendo muito na Grã-Bretanha mesmo, cresceu em Portugal, na Espanha pode se unir o PP com o Vox para governar a Espanha. Então
Então nós temos que lutar contra a extrema-direita e buscar uma saída para essa crise que o mundo está vivendo. Porque, na verdade, o capitalismo viveu uma crise em 2008, a Europa viveu 11, 12, essa crise não cessou. Com a ascensão da China, com o novo mundo dos BRICS, da Ásia, com a nova realidade geopolítica, a reação dos Estados Unidos é a política do Trump. O Brasil tem que se proteger disso. Ele tem que buscar, aqui na América do Sul, integração, ele tem que ter relações tanto com os Estados Unidos, com a Europa, quanto com os BRICS, e tirar vantagem de todas essas relações para o interesse nacional. O nosso interesse nacional é que o país combata a pobreza, a desigualdade, cresça, se desenvolva, dê um salto tecnológico, faça as reformas que precisa, que a gente constitua uma maioria política no país que seja capaz de fazê-lo. Eu vejo, o importante é participar da vida. Se você não participa da vida política, outro participa por você e toma decisões por você. E a juventude está participando. Se você observar as pesquisas que têm surgido, né, cada vez mais, até porque o mundo hoje é política pura, né? Essa decisão do Trump de usar a guerra para impor os interesses dos Estados Unidos acordou grande parte da população brasileira. Essa questão da cobrar imposto das bets dos bancos e dos bilionários e a escala 6x6 também acordou a juventude. Então eu acredito sim que a juventude compreende o que está acontecendo no mundo.